Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal nesta manhã de terça-feira, pós-vitória, mais uma vitória do Verdão. Chegamos à 20ª partida de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro e o Goiás segue fazendo história e começando aí com talvez o melhor início de ano dos últimos tempos aí, trazendo sempre resultados, jogando bem, sufocando o adversário, e melhor do que vencer as partidas é ver o futebol bonito, envolvente que o Goiás vem jogando, né? O time inteiro jogando e vibrando na mesma sintonia. Na hora da comemoração do gol, a gente vê um clima muito gostoso dentro do Goiás. Então parabéns ao Goiás por mais uma vitória, parabéns aos jogadores que ontem foram soberanos na partida, apesar do resultado magro, né? Foi por conta da bola não ter entrado mesmo. Ontem faltou talvez uma melhor sorte. O goleiro ali do Criciúma talvez tenha feito 2, 3 defesas assim importantíssimas, mas o Goiás não sofreu para vencer ontem, fez uma boa partida. E assim, elogiar do Felipe Machado ao Lucas Lima, que correu a partida inteira, né? Ao preparador físico do Goiás, a preparação médica e física do Goiás, que tá voando, tá fazendo o Lucas Lima jogar talvez o melhor futebol dele, né, nos últimos 2 anos. Não tinha visto nem no esporte o Lucas Lima correr tanto e estar em todos os lugares do campo, sendo um jogador, talvez um dos principais jogadores do elenco, ao lado do Lourenço, que fez uma ótima partida, né? Rodrigo Soares também, que fez uma boa partida, né? O Nicolas, ontem o time foi soberano. O próprio Luizão nas saídas de bolas, que parece ser o homem de confiança do Tadeu, sempre sai jogando com o Tadeu ali, muito bem, enxerga muito bem o jogo, Luizão. Parabéns a toda a equipe esmeraldina que fez um jogo seguro. Parabéns ao Daniel Paulista, que por muitos criticados ontem, recebi várias mensagens do torcedor criticando por conta das mudanças, né? A mudança de esquema jogando com 3 zagueiros, a entrada do Cadu, muita gente reclamando no estádio, e eu falei que seria uma excelente entrada, porque o Jean Carlos, para mim, tenha sido o único jogador abaixíssimo da média, muito abaixo da média o Jean Carlos, desde a saída do Lucas Rodrigues e do Caio, que vinha ali fazendo sempre aquela tabela muito saudável, colocando ele na cara do gol. É um jogador que precisa da bola na frente, não pode receber a bola nos pés como recebe, porque ele não vai buscar o jogo no meio campo. O Jean Carlos precisa receber a bola, assim como o Lucas colocava, sempre bola em velocidade, para ele partir do campo de defesa para o campo de ataque, ganhando na corrida e cortando sempre para dentro. Ele não pode receber a bola, né, na mesma altura dos jogadores ali, porque ele vai levar o combate, ele vai apavorar e vai cortar pro lado errado. Ontem, se eu contar pelo menos 6 bolas, ele cortou pro lado errado e acabou tomando a decisão infeliz na hora da finalização, perdendo muitas bolas. Ontem, para mim, a pior partida do Jean Carlos com a camisa do Goiás. Ontem ele conseguiu ser o pior jogador em campo. Com a entrada do Cadu, melhora a equipe e o Goiás encontra o seu gol numa bela jogada de linha de fundo, que acaba com a finalização do oportunista Cadu, né, que se não faz belos gols, sempre está no lugar certo, na hora certa. Se é um craque, não é, mas que vem fazendo boas partidas e tendo o oportunismo de decidir, sempre está bem colocado. E ontem talvez tenha feito, para mim, a sua melhor partida com a camisa do Goiás, vindo do banco de reserva. Talvez a única injustiça que eu vi nas entradas ali do técnico Daniel Paulista seja a entrada do Bruno Sábio, que para mim está anos-luz atrás do Wesley Garcia, que merece ter oportunidade sim, né? O Wesley Gracinha vem fazendo muitos gols, vem fazendo boas partidas e está muito à frente do Bruno Sábio. Então aquela oportunidade ali, para mim, tinha que ser do Wesley Gracinha, que tinha que ter jogado naquele jogo, tinha que ter entrado. Vejo que o Daniel, né, talvez só enxergue ele nos momentos de crise. Eu acho que o jogador, ele precisa também participar, né, dos momentos bons, né? Só entrar no momento de crise não, já é a 3ª ou 4ª vez que ele entra e decide, mas não tem oportunidade. E eu não admito, né, ver Bruno Sábio em campo e o Wesley Gracinha não ter a oportunidade de estar jogando. Então precisa estar jogando sim o Wesley Garcia nessas próximas rodadas aí, no lugar do Bruno Sábio. No restante, ótima partida, Goiás soberano dentro da partida, vence, líder do campeonato, né, de forma invicta até aqui, 20 partidas. Parabéns ao Daniel Paulista e a toda a comissão técnica, principalmente aos preparadores físicos do Goiás, que estão fazendo assim um trabalho magnífico. Elogio aqui e tem que deixar bem frisado. Parabéns à preparação física do Goiás, tá de parabéns. Agora vamos falar sobre Diego Caio, que uma das revelações aí do campeonato,
jogador aí destaque do Campeonato Goiano. Ontem, durante a tarde, sentiu dores abdominais, né? Foi diagnosticado com um quadro de apendicite. Apendicite é um quadro grave, precisa de cirurgia, deve operar hoje, se não operou ontem, porque apêndice é uma cirurgia de emergência que a pessoa precisa fazer naquele momento. Então ele deve ficar aí até 5 ou 6 semanas fora do Goiás, né? Infelizmente, é uma baixa importante. O Diego Caetano que vem sendo ali talvez o 12º jogador do Goiás, quando não joga, quando não é titular, como foi grande parte da temporada até aqui, entra, né, no segundo tempo, no decorrer da partida, no lugar do Rodrigo. Então tá fora aí por até 6 semanas o Diego Caetano, infelizmente, né? Muito azar do garoto, que vinha fazendo aí excelentes partidas com a camisa do Goiás, certo? Uma pena, uma boa recuperação aí pro Diego Caetano, que Deus abençoe, que dê tudo certo e você possa atuar em alto nível o mais rápido possível, porque vai fazer muita falta. É um jogador que, quando quer jogar bola, o dia que quer jogar, consegue ser uma das principais atrações da equipe esmeraldina. Lucas Rodrigues já tá pronto, deve voltar no próximo jogo. Ontem, até por ser em casa um jogo teoricamente tranquilo, onde o Goiás era superior do início ao fim, né? Não foi utilizado, não foi levado para a partida, mas já está treinando, deve voltar aos treinos normalmente e ser relacionado já para a partida contra o Juventude, tá? Não tem nada de... Muita gente perguntando se ele tinha tido uma lesão grave. Não, durante o dia 1º de abril, muitas pegadinhas aí referentes à situação do jogador, mas ele tá bem, tá? Ele volta a ser reforço e vai ter uma pedreira, porque para tirar o Felipe Machado vai ser uma luta, porque o cara tá jogando o fino da bola no meio campo do Goiás. Meio campo esse que para mim é o melhor da Série B, certo? Agora vamos falar de Estádio Serra Dourada. O Estádio Serra Dourada, ontem o Paulo Rogério confirmou a minha informação que trouxe alguns dias atrás sobre o Estádio Serra Dourada. O jogo praticamente definido, o palco será o Estádio Serra Dourada. O Goiás já prepara tudo para que possa receber o torcedor, né? Diz que está um estado de abandono terrível. O Goiás está instalando torneiras, chuveiros, né, nos vestiários, que não tinha absolutamente nada. Diz que roubaram praticamente tudo dentro do estádio. O Goiás segue fazendo a manutenção para ter condição mínima de receber os jogadores. E dia 14 será a última vistoria. Aí o futebol treina no campo. O Goiás vai fazer um treino aí com campo seco, depois um treino com campo molhado, né? E o Goiás vai ver se tem ou não condição de jogo. Pode cravar, o jogo será no estádio Serra Dourada. O gramado já foi feito algumas manutenções, em média de 80 a 90 metros de gramado foi enxertado. Onde não tinha gramado, o Goiás colocou. O Goiás gasta aí aproximadamente R$40 mil, valor esse que será debitado no valor do aluguel do estádio Serra Dourada. Inicialmente a Construcap teria pedido R$400 mil para o Goiás fazer esse jogo lá. Depois de uma negociação, esse valor baixou aí para casa dos 250 mil, né? Então o Goiás deve ainda abater o valor, né, dessa reforma no gramado e deve mandar o jogo lá. Preço de previsão de ingresso, ontem eu falei com o pessoal da diretoria do Goiás, a previsão de ingresso deve ficar em torno de R$120 a inteira para o torcedor do Goiás e R$60 a meia, mas a diretoria esmeraldina estuda um parcelamento no cartão sem juros. Então o torcedor que comprar o ingresso poderá parcelar em 2 vezes e o Goiás arcará com os custos do parcelamento. Então fica essa boa notícia aí, eu acho que boa, né? O torcedor poder comprar o ingresso a 60 e parcelar em 2 vezes. Interessante essa opção do Goiás. O estacionamento do Serra Dourada não será do Goiás, em acordo até pela questão do valor do aluguel do estádio Serra Dourada. O Goiás deve repassar para a Construcap mesmo, que vai tomar de conta do estacionamento. Numa briga ferrenha ontem, o Goiás conseguiu baixar o valor do aluguel, do estacionamento. Valor esse que era tido aí em torno de R$40, o Goiás conseguiu baixar esse valor bastante para R$20, e esse deverá ser o valor do estacionamento, muito mais barato do que no estado da Serrinha. Ontem mesmo paguei R$40 no estacionamento lá, sem show nem vela, ou seja, será metade do valor do estacionamento, então passa a ter um pouco de viabilidade. Os ingressos serão colocados à venda, 38.600 será a carga máxima dos ingressos. Todos os ingressos serão colocados à venda e o Goiás vai comprar uma briga e agora precisa de você, torcedor. O Goiás vai disponibilizar apenas o setor de cadeiras para o Cruzeiro. Então o torcedor vai ter que lotar, porque o restante do estádio será todo esmeraldino. Não vai ter esse negócio de meiar cadeira
com a equipe do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Então, torcedor, faça a sua parte, garanta a sua ida no estádio, vai ter parcelamento, o torcedor precisa ir. É a hora de mostrar a força do torcedor esmeraldino, que está invicto a 20 partidas. Não tem nem como o Goiás não lotar esse jogo no próximo dia 22. E o ingresso, eu já falei o valor, né, para a torcida do Cruzeiro, né, principalmente o torcedor que mora aqui em Goiânia e quiser ir no jogo, não tem show nem vela, o ingresso é R$300. O torcedor quiser acompanhar vai ter que desembolsar. Se não quiser ir também não tem problema nenhum, fique em casa, tá tudo certo. Então falei sobre os valores, os bares do Goiás serão 100% do Goiás. Muita gente teimando, o bar, esse bar é do... tem gente que é dono do bar, gente, a Construcap comprou o estádio, não tem mais aqueles donos de bar, tem gente que fala que é dono de bar do Serra Dourada, não existe isso não. O Goiás será detentor de 100% dos bares, 100% dos bares serão do Goiás, não tem absolutamente nada de dono de bar de Serra Dourada, esquece. A Construcap, quando pagou o estádio de Serra Dourada, já pagou também esses bares e não tem esse pessoal, 100% do Goiás. O Goiás deve fazer uma renda aí, algo em torno de 2,5 milhões com esse jogo, juntando renda, juntando os bares, juntando toda a logística que o Goiás deve fazer para mandar essa partida no estádio de Serra Dourada, certo? Então é isso, assim que tiver mais informações eu trago, mais dia 14 é o dia D, é o dia que o Goiás faz o treino e aí decide, né? Muda lá, o ofício já está pronto, então dia 14 vai ser só protocolar e mandar para a CBF registrar o novo palco do jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Agora falando sobre o que aconteceu ontem, não tinha como eu finalizar esse vídeo sem falar sobre isso. A vergonha de um conselheiro levar um convidado vilanovense, né, para os parabéns, né, do Goiás, dos 83 anos de história do Goiás, para um animal. Você, cara, você é um animal, você é um doente. Você gritar Vila Nova, você é um doente, mas o cara que te levou é mais doente do que você. É um churume, um cara desse, né? Como é que um animal desse leva um panetone para dentro do estádio para poder gritar Vila na hora dos parabéns, né, dos 83 anos do Goiás? E eu espero que o Goiás tome providência, porque ontem quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que nenhum membro da Força Jovem, nem o Cleomar, nem o presidente, que é o Quiomi, nem o Cleomar foram convidados para participar desse café da manhã em homenagem aos 83 anos do Goiás. Aí você me aceita levar um panetone para dentro e pior de tudo, o cara me leva um panetone e ainda grita Vila na hora dos parabéns. Então é por isso que a diretoria do Goiás vem apequinando o clube nos últimos anos e transformando o Goiás em piada. Ontem o Goiás virou piada no cenário nacional. Os caras de lá fizeram piada de forma certa, tem que zoar mesmo, porque diretoria que não respeita a sua torcida, né, conselheiro que não respeita a sua torcida, merece mesmo ser chacoalhado do outro lado. Só que quem toma onde a galinha toma é o torcedor, porque conselheiro sequer tem coragem de vestir uma camisa do Goiás e vai estar preocupado com vergonha que vai passar, tá nem aí, tá cagando e andando. Ontem eu vi lá os novos conselheiros do Goiás, parabéns, viu, pra nova turma que entrou no Goiás. Todo mundo bonitinho com a camisa do Goiás representando. Um torcedor que tem vergonha de usar uma camisa, um boné do Goiás, ele pode esquecer, ele pode torcer pro outro lado. Porque lá do outro lado, sabe qual que é o maior prêmio lá do outro lado? É ter um grito, é ter um bordão gritado por toda a cidade. Esse é o maior troféu que tem, a maior história que esse clube conseguiu aí nos 80 e poucos anos deles também. Nós não, nesses 83 anos, nós somos o principal clube do estado, nós temos uma história a zelar. E quando você deixa, por exemplo, não faz um convite para nenhum membro da torcida, vocês têm medo da torcida? De quem acompanha o clube em qualquer lugar que seja? Vocês têm medo, é isso? Torcedor organizado, primeiro que ele não é animal, e segundo que ele não é bandido, né? Então, primeira coisa é isso, vocês não convidarem nenhum membro da torcida para tomar esse café da manhã ontem e comemorar os 83 anos do Goiás, ó. Parabéns para a diretoria. Isso eu incluo o Paulo Rogério, eu incluo todo mundo. Não convidar nenhum membro da torcida, foi uma das coisas mais absurdas. E o pior de tudo, né, deixar um conselheiro levar um panetone que grita Vila na hora dos parabéns. Então que o Goiás tome providência, expulse esse conselheiro, esse idiota. Esse conselheiro é um idiota. E ontem eu vi uma revolta geral, até outros conselheiros querendo o nome. Tem assembleia agora, vota na assembleia a expulsão desse idiota do conselho do Goiás, porque ó, no próprio estatuto aí tem vários modos de você pegar e expulsar esse cretino que levou esse panetone lá pra dentro.
Não adianta falar que o cara não sabia que era panetone, não, porque ninguém leva pra dentro da sua casa um estranho, não. Se levou é porque conhece e sabe também que o cara era torcedor do Vila. E esse cara é um babaca. É o cara babaca. É óbvio que o Goiás não vai divulgar o nome, porque ontem mesmo eu recebi até algumas mensagens assim que eu fiquei preocupado, né? Um falando que ia matar o cara, outro falando que ia quebrar o cara na porrada. Então o torcedor também tem que saber diferenciar. É um idiota, é um imbecil esse conselheiro? É, totalmente. Mas como é que você vai matar uma pessoa por causa disso? Você vai espancar uma pessoa por causa disso? Né? Então tem isso aí. Talvez o Goiás tenha feito tomado a atitude certa, que foi expor o assunto, até que enfim o Goiás passou a jogar aberto com o torcedor. Espero que isso aconteça mais vezes, porque eu já vi torcedor apanhar dentro da Serrinha, sequer uma nota, né, de repúdio do clube. Pelo menos isso ontem, soltou uma nota de repúdio, né, assumiu o erro, mas agora que puna internamente, expulsa esse conselheiro do quadro de conselheiros do Goiás. Um cara desse não pode ter essa honra que é isso. Ontem eu vi o Barsi lá ontem, com 70 e tantos anos. Aquilo é história. Um conselheiro não pode participar dessa mesma história, dividir com pessoas que fizeram a história no clube. Um cara que faz um negócio desse, leva um vilanovense para acabar com a festa linda que o Goiás fez e organizou para os 83 anos do clube. Então, que a diretoria tome providência, expulse esse idiota do quadro de conselheiros, tire esse cara do Goiás, porque ontem o Goiás conseguiu fazer de 83 anos de história uma das maiores piadas do futebol nacional. Está em todos os lugares, todas as mídias repercutiram um Vila dentro do Goiás. Então, parabéns a esse imbecil aí que conseguiu estragar o aniversário do Goiás ontem, viu? Parabéns ao seu maldito. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? E se o seu nome sair, você tá fudido. Você torce para que o Goiás zele bem do seu nome, porque se o seu nome escapar, tem muita gente interessada em saber quem é você. E eu tenho certeza, não tem muita gente querendo te agradar não, viu, amigo? Querem amaciar o seu couro. Querem amaciar o seu couro. Né? Talvez você nem pise na Serrinha mais se descubram o seu nome. Então, parabéns ao Goiás, que pelo menos essa atitude teve de reconhecer o erro e soltar uma nota de repúdio a esse babaca que conseguiu estragar o aniversário do Goiás. No mais, rapaziada, é isso. Desculpa a indignação aí, porque é um trem assim que... Ontem eu vi o Cleomar, conversando com o Cleomar, eu senti que ele tava até dando enjoo, né? Talvez tenha sido uma das coisas mais idiotas que eu já vi acontecer dentro do Goiás, né? Então, fique aí, que a diretoria tome uma posição internamente, exclua esse babaca aí do quadro de conselheiros do Goiás, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E que na próxima reunião mais torcedores usem a camisa do Goiás, né? Faz mal não, ó, não dá coceira. Eu uso camisa do Goiás o dia inteiro. Até pra trabalhar eu uso camisa do Goiás. Pode usar, vocês não vão coçar não, viu? Vocês não vão apanhar também na rua não. Pode usar camisa, boné, tatuagem. O dia que eu entrar pro sócio desse torcedor, eu vou de bermuda. Que eu quero deixar minhas tatuagens do Goiás expostas. Vocês parecem que tem medo de torcedor. Vou de camisa regata. E quero comprar uma da Força Jovem também, que até da Força eu vou usar. O dia que eu entrar pra dentro do quadro de sócio do Goiás, vocês vão ver. Eu vou ir com a camisa da Força Jovem. Pra vocês aprenderem, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.